Bom dia, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Juntos em mais uma escola bíblica dominical. Estamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical. Estamos felizes que hoje estamos aqui com a presença do Dinaldo e a Mônica. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Que saudade! Estávamos conversando aqui, né, sobre cada um de nós, seremos multiplicadores da EBD. Estaremos convidando, ajudando os irmãos, se for o caso, na instalação, no uso do aplicativo Zoom. Mas chame irmãos, chame mais irmãos, irmãs, para estarmos juntos aqui, sermos abençoados em nome de Jesus. E vamos dar início a mais uma manhã de EBD. E eu convido a você para que já pegue a sua Bíblia, já abra o seu aplicativo, esteja à vontade. E vamos ler um versículo para nós iniciarmos? Encontra-se em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, nesse momento. Tiago, capítulo 1, no versículo 12. Tiago 1, 12. Vamos ler? Leia aí na sua casa junto comigo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém, irmãos? Vamos receber a coroa da vida? Amém. Deus não tenta ninguém, né, irmãos? Sabemos disso. Isso é tarefa do inimigo, mas ele pode provar a fé daquele que professa seu nome e ver até onde ela pode ir. O Senhor provou a fé de Abraão e esse foi aprovado segundo as suas atitudes, quando ele aceitou o desafio e entregou seu filho Isaque. Deus provou a fé de Noé, lhe designando algo, muito incompreensível para aquela época: a construção de uma grande embarcação em plena seca. Segundo a sua obediência, Noé foi aprovado, irmãos. O apóstolo Paulo, o que falar de Paulo? Também foi aprovado por Deus quando ele perdeu tudo o que tinha. Tudo que tinha e tudo que ele era perante os homens. Para quê? Para servir a Cristo. E ele foi aprovado segundo a sua persistência na fé, mesmo com todo o sofrimento. Todos esses, e tantos outros, ficaríamos aqui a manhã inteira, que serviram a Deus, foram provados e receberam a coroa da vida, pois eles amaram o Senhor mais do que a própria vida. Que o Senhor, em sua graça, irmãos, nos habilite para enfrentarmos corretamente as provações desta vida. Os dias são tão difíceis, irmãos, muito difíceis. Como estávamos comentando, que semana difícil, quanto luto, quanta dor. Mas Deus é o nosso refúgio, irmãos. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele entende a nossa dor. Aquele que não desistir em meio às provações receberá a coroa da vida, a vida eterna, a qual o Senhor prometeu a todos que vencerem. Vamos terminar com Apocalipse 3:21, para fortalecer a nossa fé, para que possamos lembrar desse versículo e nos momentos difíceis entrarmos no nosso quarto, nos ajoelharmos, lermos a palavra do Senhor e orarmos, que seja em lágrimas, pedindo ao Espírito Santo que venha ao nosso auxílio, que interceda por nós com gemidos inexprimíveis. E Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aleluia, irmãos. Amém. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí na sua casa e diga: Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel até o fim. Eu não sei quais têm sido as suas tentações, as suas ansiedades, as brechas que o inimigo tem trabalhado, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar,
para nos lavar e tirar todo esse peso que muitas vezes carregamos e sermos aprovados por esse Deus que é justo e que é fiel. Feche seus olhos nesse momento, entregue essa manhã de escola bíblica dominical, entregue as suas ansiedades, os seus medos, a sua aflição nas mãos do Senhor nesse momento. Pai, muito obrigada por essa manhã de EBD, Jesus. Obrigada, Pai, por uma semana difícil, mas o Senhor guardou as nossas vidas, tem guardado a nossa família, tem fortalecido a nossa alma. E em nome de Jesus, Senhor, queremos te pedir que nesse momento tu acalmes o nosso coração e que em cada lar haja alegria, que o Espírito Santo esteja presente, acalmando nossos corações e dando tranquilidade para ouvirmos a sua voz. Nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis a Ti, Senhor, até o fim. Queremos receber a Tua coroa, Pai. Então, nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. E que toda a seta do inimigo sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos pensamentos, que todo medo, que toda ansiedade, depressão, opressão, que seja repreendido nesse momento em nome de Jesus. E que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queremos, Pai, colocar essa manhã em Tuas mãos. Queremos te pedir, Pai, por todas as famílias enlutadas. Lembramos da nossa irmã Deise, Pai, que passou por algumas perdas na sua família, com a Covid, Pai. Colocamos a Deise representando todas as famílias enlutadas, Jesus. Que Tu tenhas misericórdia, traga o conforto, Espírito Santo, traga a Tua paz. Nós queremos te agradecer também, porque tivemos notícias de melhoras, como o Samuel, Pai, obrigada, porque ele já foi para um quarto, ele está se recuperando, louvado seja o Teu nome. Quero colocar o pedido da Paula, que fez aqui na EBD, pelo seu vizinho, o pai, o Anderson. Jesus, entra com providência, também acometido pela Covid, traga cura, Jesus. Se ele não te conhece, traga conhecimento da Tua palavra. E junto com o Anderson, te colocamos todas as pessoas que estão nos hospitais nesse momento, Pai. Traga, Senhor, cura. Traga libertação. Jesus, esteja também com os parentes, dando consolo, dando força, em nome de Jesus. Quero colocar especialmente também a vida da nossa irmã Oscarina, que nos fez o pedido, que vai fazer uma cirurgia para colocar o marca-passo. Jesus, entra com providência na vida da nossa irmãzinha, Pai. Ela é Tua serva, Pai, qual nós amamos tanto, Senhor. Esteja com ela, esteja com a equipe médica, com os médicos, com os hospitais. Traga tranquilidade ao coração da Tua serva nesse momento. Que ela sinta a Sua paz, que ela sinta o Seu amparo. Entrego a vida do pastor Samuel. Usa o Teu servo, Pai, poderosamente, que não seja uma manhã de conteúdo, mas que seja uma manhã de transformação, de mudança em nossas vidas, de intimidade contigo, que possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero, mais uma vez, convidar a você, né, para a nossa live logo mais à noite, culto presencial online a partir das 19 horas. A irmã Edi também, diaconisa Edi, e a diaconisa Vera, pedem também para que haja uma manifestação aí maior, e muita gente já tem manifestado amor através da contribuição de alimentos não perecíveis, mas nós estamos precisando de que haja uma mobilização maior, porque os pedidos que têm chegado lá na porta da igreja são muitos, né? A pandemia avançou e a situação econômica de muitas pessoas também ficaram mais difíceis. A Miliane, inclusive, faz um trabalho junto com um grupo chamado Corrente do Bem, que é muito admirável, muito legal, que até também abençoa algumas pessoas também ligadas à nossa igreja, mas é um trabalho mais abrangente, que tem sido muito bem feito. Mas então nós estamos lançando essa campanha também, incentivando a você a estar
levando, né, alimentos não perecíveis, que pode ser quando você for ao culto presencial, ou se não, durante o expediente da igreja, que tem acontecido de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Mas se você também só pode levar num outro horário, então dá para combinar, né? Ou com as diaconisas, ou até comigo mesmo, né? E assim nós vamos abençoar um maior número de pessoas. A demanda tem aumentado muito, as pessoas têm batido no portão da igreja lá, enquanto eu estou lá, né, para que haja essa ajuda, né? Muitos chegam assim desesperados e a gente então fica tentando dar um jeito, mas a demanda está muito grande, aí eu quero lançar esse desafio aqui a você nessa manhã. E aí então nós falaremos sobre o espírito de Jezabel, né? Que é uma maneira de falar sobre uma ação, né, de um principado que age, né, e nós podemos ver desde o Antigo Testamento uma ação bem específica desse espírito, né? E também no Novo Testamento, já como já foi falado aqui também, há manifestações desse espírito em famílias, né? No trabalho, nas igrejas também. E a figura, né, que vem para nós, histórica, né, é da Jezabel, esposa do Acabe, né? Mas nós podemos ver, né, de que tem alguns nomes que adquiriram, então, uma características ligadas a eles, né? Por exemplo, quando se fala em Babilônia, não se fala só, né, do Império Babilônico, né? Daquela cidade que gostava de estar sendo usada pelo diabo, mas se torna, então, um sistema. Da mesma forma, também, a Jezabel, né, se torna também um sistema, uma operação. Tanto é verdade que depois, lá no livro do Apocalipse, na igreja de Tiatira, aparece de novo, né, alguém dominada por esse espírito que é chamado exatamente por esse nome, né? Então, tem uma figura histórica, mas tem uma manifestação, então, que acompanha antes da existência histórica dessa pessoa, né? Por exemplo, por ocasião da travessia do povo de Israel no Egito, esse espírito se manifestou, né, em Datã, Abirão, né, naqueles episódios de rebelião, né? Depois se apresenta na própria Jezabel, né, que se tornou o símbolo maior, e depois, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, nós vemos de novo essa manifestação explícita através de uma liderança de uma igreja. Então, nós podemos perceber a ousadia, né, de lidar contra o povo de Deus, né, lá no Egito, na travessia, na saída do Egito, melhor dizendo. Vemos também na questão de uma luta para dominar o país Israel na época de Elias, que precisou de um confronto, né, bem direto. E vemos também um alerta de Deus dizendo que, inclusive, nas igrejas existe a possibilidade da manifestação desse espírito. Uma coisa interessante que nós precisamos ter em mente é de que, apesar, né, desse espírito ter um nome feminino, né, Jezabel, ele também se manifesta na vida de homens. Citei aqui dois, Datã e Abirão. Eles eram do sexo masculino, mas eles tinham esse espírito de Jezabel, né? Então, não é necessariamente um espírito que está ligado só a um ataque às mulheres, por exemplo, né? Tem gente até que tem essa ideia errônea, até por causa da capacidade que esse espírito também tem no aspecto de sensualidade. Mas tanto homens e mulheres, eles são vítimas, né? Se é que podemos dizer assim, né? São usados por esse espírito, ok? Então, eu vou colocar agora aqui o texto bíblico, né, que fala do personagem histórico. E, através do personagem histórico,
nós temos a condição também de discernir algumas características, ok? Da manifestação desse espírito. O personagem histórico é Jezabel. O nome Jezabel significa desvinculada, né? A que não tem aliança. E então está diretamente ligado a uma questão de rebelião, de falta de respeito, de querer fazer o que bem entende, né? De não se submeter a ninguém. O nome Jezabel significa isso, né? Desvinculado, sem aliança, né? Propenso à rebeldia, né? Propenso à iniquidade. Seria mais ou menos essas designações que nós podemos encontrar no nome, aí talvez até pelo nome você já imagina como é a postura, né, de alguém que está sendo manipulado, usado por esse espírito. Diz aqui, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filha de Jeroboão, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, nós podemos perceber aqui, né, de que há uma parceria. E até essa questão histórica nos ajuda também a identificar a ação do espírito de Jezabel. Não existe Jezabel sem Acabe, né? E nós podemos perceber de que Acabe também era uma pessoa sem compromisso nenhum com Deus, né? E ele tinha também algumas dificuldades na questão de liderança. Ele era muito passivo, ele não tomava as decisões que eram necessárias. Então, nós precisamos entender que para existir uma Jezabel, precisa também existir uma Acabe, ok? Porque se não for assim, a manifestação desse espírito não prevalece. Nós podemos ver de que Jezabel, né, ela é identificada na Bíblia por alguns atos. Né? Então, ela era idólatra, né? Idólatra mesmo, de mão cheia, adorava Baal, né? Que é um deus estranho, né? E sustentava 450 profetas, e adorava também a Astarote, né? Onde tinha... E você vai ver, então, de que existe aqui também uma parceria, né? Ela ministerialmente estava querendo desenvolver um ministério integral para o mal, né? Os profetas dos Baal, eles manifestavam, então, né, uma falsa manifestação divina, uma falsa profecia, né, uma falsa palavra de comando. E a questão dos sacerdotes também envolvia a questão de invocação, né, chamada de espíritos malignos. Então, você vai ver, então, de que a estrutura era de 950 pessoas envolvidas nisso diariamente, o que trouxe muita dificuldade para Israel, né, mudando até a mentalidade do povo, porque no confronto que Elias teve com os profetas de Baal, nós podemos perceber que o povo estava muito distante da verdade, porque eles estavam impregnados das ações dos profetas de Baal e dos sacerdotes de Astarote, né? Que sempre, então, andando em conjunto aqui, como também Jezabel precisa de um Acabe, Baal também precisava de um Astarote para que a manifestação do mal pudesse ter o efeito necessário malignamente em Israel, né? Jezabel também confrontava as autoridades do Senhor na terra, né? E aí tinha como base da sua missão exterminar os profetas, né? Você vai ver, então, de que quando esse espírito de Jezabel está em operação, existe, então,
uma sede de calar a voz profética da igreja, da casa, né, do trabalho. E aí você já pode começar a identificar algumas pessoas que talvez tenham esse espírito em operação dentro do contexto onde você vive, né? Jezabel também manipulava o seu marido, Acabe, né, para que ele governasse de acordo com seus conselhos, né? Então, profundamente manipuladora, profundamente manipuladora a ação desse espírito. E usava de todos os recursos para conseguir o que queria, né? Tem o episódio, né, de Nabote, que depois você pode ler em 1 Reis, versículo 21, 14, aí você vê, então, chantagem emocional, né? Você vê também uma disposição para violência. Então, assim, são sintomas de psicopata, na verdade, né? Não tem, demonstra até falsos sentimentos, mas na essência não sente remorso, né? Não sente tristeza por estar fazendo determinada coisa de que vai ajudar essa pessoa a alcançar o seu próprio objetivo, né? Aí eu separei aqui, né? Então, manipulação, insubmissão, sensualidade junto com imoralidade, né? Rebeldia, desobediência, feitiçaria, né? Então, como marca mais evidente, nós podemos colocar manipulação e insubmissão, ok? Então, quando você vê aqui sobre feitiçaria, está falando, então, de que tem a possibilidade de usar objetos, né, algumas coisas assim, palavras, para que possa trazer maldição, né, para as pessoas que é o objetivo do desagrado, então, das pessoas que estão sendo usadas por esse espírito, ok? Por esse espírito, né? Agora, só entra em operação porque eu falei no início que não existe Jezabel sem Acabe, né? Então, quando se encontra, né, por outro lado, né, passividade, né, de alguém que convive, que deveria ter até uma posição de liderança, mas a pessoa não ocupa o seu lugar, mas é muito passivo, né? E aí isso funciona tanto para homem quanto também para mulheres, ok? A questão da feitiçaria, e nós vemos Acabe envolvido demais na questão da feitiçaria, né? Também, né? Aí também, junto com essa passividade, feitiçaria, desobediência, vemos isso, né? Não há um compromisso em seguir a Jesus, né? Orgulho e também rebeldia, né? Mas a marca mais evidente, né, dos Acabes, que pode ser característica tanto de homens quanto de mulheres, né? O nome aqui é masculino, mas também aplica-se à questão das mulheres também, é a passividade, né? Não há uma ação específica, não há um posicionamento para cumprir com a sua missão, com seu ministério, né? Com a proposta pela qual Deus o chamou, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos estar bem atentos. O espírito de Acabe e Jezabel, então, são dois espíritos que agiram, né, em Acabe e Jezabel. Também foram os mesmos que agiram no Jardim do Éden, né, que marca a questão da passividade, manipulação, insubmissão. E também hoje esses espíritos têm se infiltrado dentro dos lares, das igrejas, para quererem matar a voz profética, a presença de Deus, a manifestação de Deus, né? Então, uma coisa importante que nós precisamos estar pontuando é de que essa manifestação é possível de acontecer dentro dos nossos relacionamentos, né? Os nossos relacionamentos, tanto a nível de família, quanto a nível de trabalho, quanto a nível também de igreja, né? E nós veremos um pouquinho mais à frente essa questão da possibilidade desse espírito agir, inclusive dentro da igreja, né? Porque algumas pessoas veem a questão da feitiçaria, aí falam assim, mas como é que a feitiçaria vai se manifestar dentro da igreja? Uma outra coisa também que nós devemos ter cuidado para a gente não taxar as pessoas
que tem algum defeito de temperamento e de uma forma precipitada nós falarmos, fulano tem o espírito de Jezabel, porque isso pode trazer tristeza, né? E então nós podemos ver de que a manifestação desse espírito se dá quando essas características elas estão em operação em conjunto, ok? Então nós precisamos ter cuidado, porque pode ser que por falta de maturidade alguém possa mostrar em algum momento insubmissão, por exemplo, né? Ou até mesmo querer manipular uma situação isolada. Mas isso aqui é característica, então, que se repete na vida das pessoas que estão debaixo da operação desse espírito, ok? Tem alguma observação, Miriam, uma pergunta até aí ou não? Não, aqui no chat não. Eu fico me perguntando, pastor, quando você estava falando, muitas vezes a gente vê uma pessoa que até tenta caminhar no evangelho, mas ela não consegue se submeter, ela não consegue realmente se entrar. E aí, uma das coisas que muitas vezes, né, não estou só falando de uma forma geral, muitas vezes a gente acaba observando é que a pessoa começa a fazer postagens extremamente sensualizadas, começa... Ai, desculpa, foi o barulho aqui da Sofia. Começa a mostrar que está abrindo demais a brecha para determinados componentes que parece-me que são relacionados a essa questão do espírito de Jezabel. Você percebe isso, assim, que é muito comum que quando a pessoa tenta entrar no caminho do Senhor, mas ela não tem firmeza, muitas vezes é esse espírito que a gente percebe que está se manifestando ali? Então, pode ser que sim. Pode ser também que essa pessoa tenha um problema com o espírito de sedução, né? Aí o espírito de sedução vai fazer com que essa pessoa possa estar buscando o caminho da sensualidade para que possa chamar atenção, até para expressar assim, já que não me deram a atenção devida na igreja, né, no ministério, não me deram a atenção devida como pessoa, não me respeitaram, então vou mostrar para essas pessoas de que eu tenho, né, uma maneira de chamar a atenção de todo mundo e de jogar na cara, então, de que houve um fracasso em relação ao cuidado e a maneira como essa pessoa se expressa, então ela sai de um extremo para o outro. Antes ela estava procurando até uma mudança de vida e ela então vai para esse outro extremo da sensualidade, por exemplo, que agora é revelada muitas vezes até por fotos em redes sociais. Agora, a questão do espírito de Jezabel tem muito a ver com essa questão de manipulação de pessoas, insubmissão. A sensualidade passa a ser um instrumento a mais para que haja manipulação, né? Para que seja demonstrado a insubmissão, né? Para se alcançar, então, o objetivo. Por isso que a marca principal, ou as marcas principais do espírito de Jezabel em atuação é manipulação e insubmissão. A pessoa usa a sensualidade, né? Também a compra, né, de favores, a questão de dar presentes, né? E não tem nada errado em você querer abençoar alguém, né, em que você possa estar presenteando, você tem o dom, né, da hospitalidade, né, você tem o dom da contribuição, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se dá essas coisas para que você possa ter o domínio sobre a vida daquelas pessoas, como se elas fiquem devendo a você, né, submissão, e se tornam, então, como se fossem escravas, porque o objetivo do espírito de Jezabel é manipular e manter as pessoas presas. E a evidência, então, só pode ser para ela, né? Ela tem que estar no primeiro lugar de destaque e ela vai fazer tudo para isso. Então, a sensualidade, né, que às vezes é manifestada assim popularmente pelo espírito da pombagira, né, ela pode ser manifestada pelo espírito de Jezabel, mas a sensualidade é mais uma arma, né?
o propósito principal do espírito de Jezabel é manipular e manter as pessoas sob controle, né? Para que ela possa ter o destaque, né, maior na situação. Quem tem o espírito de Jezabel não gosta de ficar em segundo plano, ela tem que estar sempre em evidência, né? E faz tudo, então, manipulando e procurando deixar as pessoas cativas, né? Para que elas possam servi-las, né? E dar a elas honra, destaque, gosta de um elogio sempre, entre outras coisas. Então, Miliane, a sensualidade é uma arma usada por Jezabel. Talvez eu não tenha, é porque na verdade, eu estava analisando uma situação e talvez eu não tenha expressado bem. Claro. Eu percebo que em algumas famílias, né, por exemplo, eu vou usar a minha família realmente como exemplo. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela sempre flertou com o evangelho, mas ela nunca conseguiu realmente se comprometer com o evangelho. Ela sempre ficou ali o marido, inclusive, manipula o marido, e o marido é muito submisso a ela, e o marido que estava firme acabou enfraquecendo. E, de repente, teve uma época que ela tentou se firmar mais. Correto. Só que parece que isso é mais forte que ela, e ela acabou se voltando às práticas anteriores, e aí, sim, rede social, fotos sensualizadas. Hoje, a filha que estava na igreja hoje está de volta ao candomblé. Então, são coisas assim, eu vejo... Na verdade, eu vejo muito mais, né, do que a foto sensual. É um contexto que eu percebo, e como na minha família existe, até no curso que a gente faz com a professora Irenita, eu estava falando sobre isso. A minha família ela tem esse lado que a gente tem que vigiar muito alguns aspectos. Eu percebo que quem não vigia vira um prato cheio. Entendi. Então, mas aí porque você colocou agora, né, na história um pouquinho mais ampliada, essa questão da manipulação, né, essa questão dela ser insubmissa, né? Então, ela até teve talvez um insight, né, de que ela precisava mudar. E aí, então, precisa ser discipulada, né? Se houver discipulado e a pessoa chegar à conclusão de que existe uma operação desse espírito através de um arrependimento, né, através de um acompanhamento, aí é lógico que essa manifestação espiritual negativa vai embora no nome de Jesus. Mas é um processo também, né? Onde a pessoa... fala. Não, mas tem pessoa que não quer, né, pastor? Vamos dizer. Então, aí se não quiser, aí o fim é como o da Jezabel na Bíblia, né? E a gente precisa, então, ter até esse limite de atenção, de saber até que ponto nós podemos ir com alguém que está debaixo da ação desse espírito, porque senão você morre abraçado com ele ou com ela, né? Então a gente precisa ter a noção até onde nós podemos ir, né? Porque chegou um determinado momento de que em Israel precisou-se chegar à conclusão de que ela precisava ser exterminada. Aí é lógico que isso não vai acontecer no contexto nosso. Nós só não vamos deixar de que essas pessoas, então, possam estar exercendo liderança, né? De estar realmente colocando pessoas debaixo da autoridade delas, porque nós estamos dando comida para o lobo, né? Então, a gente precisa ter esse nível de entendimento, e aí isso não é maldade, né? Tem um limite. Ananias e Safira tem um limite, né? Judas Iscariotes tem um limite. E todas essas pessoas estavam diretamente envolvidas com as coisas de Deus. Então, nós precisamos entender o limite. Mas sempre essa questão do uso de sensualidade, né, do uso da compra de favores, está sempre ligado a essa questão de manipulação e controle. Né? Manipulação e controle são as marcas principais desse espírito quando está em operação. Agora o chat bombou aqui, então vamos lá. A Tamires faz uma analogia muito interessante quando você estava falando da manipulação através da troca de favores, e ela falou da propina no Brasil, né?
do suborno, dessa coisa que tem forte até das pessoas quererem manipular. É interessante isso, né? Isso, É, isso. Muito interessante. muito, porque leva para uma esfera muito maior, né? Isso. E nós podemos ver, Miliane, de que não é a primeira vez de que um espírito desse se instala, né, com tanta autoridade, ao ponto de se tornar realmente uma ação poderosíssima no contexto de nação. Porque na época de Elias, né, eles dominavam o governo, né, o governo que, na verdade, quem era, né, a rainha de Israel na época de Acabe era Jezabel, não era Acabe, né? Com todas essas manifestações em operação. E eu acho que a gente está passando no Brasil esse momento, mas também nós temos certeza de que opera esse espírito com tanta liberdade quando há falta de voz profética, né? Tanto é de que havia uma crise muito grande de voz profética nessa época em Israel, quando Elias se propõe, então, a exercer o seu ministério, aí esse espírito começa a perder força. Interessante. Pastor, mas tem mais. O Juninho pergunta se então a gente pode considerar que esse espírito acompanha a humanidade desde a época de Adão. Sim, sempre, exatamente. Porque ele é manifesto, né? O exemplo maior dele é o próprio Satanás, que gosta de manipular e manter as pessoas sob controle, né? E encontrou, então, em pessoas carismáticas, né? Em pessoas que exercem influência e elas estão, de alguma forma, desvinculadas com a verdade de Deus, sem compromisso, aí ele encontrou a possibilidade de colocar essas manifestações aqui, que nós podemos perceber que é um conjunto das obras da carne, daquelas que nós encontramos lá em Gálatas, no capítulo 5, né? Então, é um conjunto em operação. Então, quando nós temos, né, uma pessoa dominada por esse conjunto de operação, manipulação, insubmissão, sensualidade, moralidade, rebeldia, desobediência, feitiçaria, né, completamente desvinculado com a verdade, né, que rejeita a liderança a todo custo, que quer ter, né, o destaque sempre, aí nós podemos ver a operação do espírito de Jezabel, né? E aí que fica muito caracterizado sempre também numa reação com aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, né, que querem ter um compromisso de abençoar a vida dos outros, né? Então, não somente na igreja, mas de uma forma geral, nós podemos ver esse espírito agindo. No Brasil, hoje, é claro que existe uma manifestação dessa potestade muito forte. E aí nós entendemos também que quando a igreja se torna comprometida com a política, né, no sentido mais baixo da palavra, aí então o espírito de Jezabel tem liberdade para fazer o que bem entende. Junta a fome com a vontade de comer, como diz o ditado. Exatamente. Mas tem várias perguntas aqui, pastor. Então, Miliane, aí seria assim, a igreja, de uma forma geral, fica na posição de Acabe, né? E os políticos e tal, né, os governantes, as pessoas com mais influências, ficam, então, na posição de Jezabel. Tá, mas só para, porque como tem as perguntas, eu acho que você vai ter que acabar repetindo um pouco dessas coisas, vamos lá. A pergunta agora é, uma pessoa que sempre está tentando causar, escandalizar, se colocar em evidência, causando escândalo nos outros por prazer, isso pode ter algo a ver com esse espírito? Sim, pode-se ter, né? Mas aí precisa se ver o conjunto, né? Tem até um livro, né, que se coloca o título assim, Espírito de Jezabel, aí coloca-se até no feminino, né? Aí fala assim, a mulher-aranha, né? Por causa das muitas teias, muitas manifestações, né, da possibilidade desse espírito. Só que nesse livro eu acho que comete-se um erro, né, que muita gente entende erradamente, de que esse espírito está ligado só às mulheres, e isso não é verdade, né? Então, a gente precisa entender isso. Ó. Tem membros de igreja, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que tem o espírito de Jezabel, né? Tem pastores, né, que também têm o espírito de Jezabel. Por quê? Como é que você discerne
discerne pela sede de manipulação e também de deixar as pessoas cativas, onde a posição da liderança é inquestionável, né? E que as pessoas, para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa, precisam de autorização direta daquela pessoa, né? Isso acontece a nível de liderança pastoral, isso acontece também a nível de relacionamento. Tem algumas pessoas que só tomam decisões se forem autorizadas por outras, né? E não é uma marca de discipulado, de aconselhamento, de mentoria, é uma dependência, né? Algumas pessoas são controladas por outras por um simples olhar, né? A pessoa se sente completamente constrangida e nunca à vontade em ser ela mesma diante de uma outra pessoa. E aí isso pode ser uma manifestação do espírito de Jezabel em operação. Eu vou tentar juntar aqui as perguntas da Tamires. Tá. Como as pessoas recebem esse espírito? Para interpretar esse espírito, a chave seria identificar o acabe passivo? Confesso que sempre associei esses atos a temperamento, personalidade e escolha. Entendi. Então, olha só. É o conjunto, né? É o conjunto e o propósito. É o conjunto de características e o propósito específico. Aí é lógico, e nós falamos isso no início, que existem temperamentos, né? Fragilidades e tal, mas quando há um conjunto total, aí nós identificamos o espírito. Por exemplo, em Jezabel existia o desejo do controle, da manipulação, né? Em Datã e Abirão existe a resistência à liderança, né? Por quê? Porque eles também achavam que deveriam fazer parte daquele bolo, né? E o próximo passo seria, então, tomar o lugar de Moisés, né? Então, quando nós olhamos isso, nós estamos vendo de que é mais do que fraqueza de temperamento, é uma manifestação, né, que a pessoa faz de qualquer coisa para obter destaque, né, e para que possa também ter o controle sobre a situação no todo, né? Então, tem uma diferença de fraqueza de temperamento, né, e ela faz, a segunda pergunta dela, fala sobre como isso acontece. Acontece porque a pessoa é desvinculada, né? Por isso que o nome Jezabel significa desvinculado. Não quer saber das coisas de Deus, né? Não respeita as alianças que tem nos seus relacionamentos, né? Com o pai, a mãe, né? Quer ver umas pessoas com o espírito de Jezabel em operação? Os imperadores romanos, né? A gente pode ver. Geralmente uma pessoa que tem destaque em poder, em autoridade, se não tiver cuidado, se ele não for comprometido, por exemplo, com Deus, né, ou com aquilo que ele está fazendo para abençoar a vida das pessoas, que é o propósito mesmo, por exemplo, de ser político, né, de ser pastor, de ser líder de igreja, né, até mesmo num serviço, além do salário, mas você também está ali por uma missão, né, e você então vai ter que estar usando de empatia, também, de sabedoria, discernimento. Então, quando existe essa possibilidade da posição de destaque, mas há um desvinculamento, né, da questão de você ter com Deus e com as pessoas que estão envolvidas, aí tem tudo para que o espírito de Jezabel possa estar se manifestando. Mas dentro do nosso contexto de igreja, a passividade, né, e a pessoa não ser vinculada com as coisas de Deus em espírito e em verdade, abre espaço, então, para que essas características sejam vistas em operação. E para fechar, a irmã Rose pergunta se é acompanhado do espírito de prostituição e Isso. comenta que já viu isso acontecer em igrejas, mas que essas pessoas hoje nem estão mais na igreja. Ok. Então, acontece sim. A Milene até já compartilhou isso na experiência que ela pontuou, né? Então, o espírito de prostituição, ele não constitui a ação plena do espírito de Jezabel. A prostituição acontece para que o objetivo seja alcançado. Agora, existe também uma falsa espiritualidade, né?
esse espírito, quando opera na igreja, acontece, então, de que geralmente vê aquilo que está dando certo, se aproxima, né? E aí, então, a pessoa tem um ar de espiritualidade, fala com uma determinada linguagem, parece, né, ser uma pessoa que está defendendo as coisas certas, né? Vai querer estar perto daquelas pessoas que têm um destaque real dado por Deus por um determinado momento, mas depois, num determinado momento, ela começa, então, a querer aconselhar as pessoas de uma forma mais reservada, né? De estar nos bastidores apontando só defeitos daquelas pessoas que estão exercendo o ministério, né? E chega um determinado momento, então, de que ela se coloca como a melhor opção do que aquele líder, aquela líder que está ocupando, dizendo, eu posso fazer melhor, né? E começa, então, a dividir opiniões, começa a fazer, então, com que as pessoas possam estar olhando as lideranças, né, colocadas realmente por Deus, que estão comprometidas, em xeque, né? E aí, geralmente, que entra uma questão da feitiçaria operada, inclusive, nas igrejas, né? De que, por exemplo, às vezes, quando você está ocupando uma posição em Deus, né? Que Deus colocou para você, e você luta contra um espírito de Jezabel, existe a possibilidade de você ou as pessoas que estão próximas ficarem doentes, né? Aí é comum, então, de que quando há um espírito de Jezabel em operação, né, do líder, por alguma razão que não está completamente preparado para esse confronto, dele adoecer, né, e aí isso vai demonstrar uma fragilidade porque vai ficar um espaço, ou se não pessoas próximas. Aí tem, às vezes, assim, quando há um espírito de Jezabel operando, esposas de pastores passam por um momento de enfermidade, de depressão prolongada, e não se sabe direito por que aquela situação chegou àquele ponto. E lideranças também, oficializadas por Deus, também, às vezes, passam por esse mesmo processo. E a pessoa nem entende, né? Porque não há nenhum motivo aparente para que aquelas coisas possam estar acontecendo. Mas o espírito de Jezabel também, quando ele assim, mundano, ele usa muito o aspecto da sensualidade. Quando ele atua na igreja, ele espera o momento certo para se manifestar dessa forma, porque ele vai usar a sensualidade para alcançar um objetivo, né? E o espírito de prostituição não, ela é daquele jeito ali porque o diabo está degradando aquela pessoa daquela maneira. Então, o espírito de sedução, sensualidade, acontece no espírito de Jezabel, né, junto para alcançar o objetivo, né? Então, assim, usa-se o artifício de sedução. Aí essa sedução é sensualidade, presentes, né? Conversas para conquistar uma pessoa, uma posição. Né? Por quê? Porque essa pessoa vai querer sempre ter uma posição de destaque. Não é errado você querer alcançar alguma coisa para a glória de Deus, né? Ter um sonho de ter um ministério bem sucedido. Mas quando o artifício para isso é a sensualidade, presentes, conversas, né, para que você possa dominar as pessoas, aí tem que se ter cuidado, porque tem um espírito de Jezabel em operação, né? Uma outra manifestação é a questão da rebeldia, né? Que quando, então, sai da igreja, por exemplo, leva outros consigo, né? Que seria parecido como o artifício que Satanás usou quando ele foi expulso do céu. Ele leva 1/3 do céu a se rebelar com ele, né? Quando o irmão também não obedece parcialmente os comandos ministeriais dados pela liderança da igreja. E aqui também a gente precisa estar colocando equilíbrio aqui, né? A Bíblia fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, quando essas ordens são absurdas, né? E quem está na posição de liderança e tal precisa ter esse cuidado para que não possa passar ordens absurdas. Mas quando aquilo ali está dentro da palavra de Deus, né? É uma proposta, então, que nós entendemos que tem base na Bíblia,
Então, não se deve se ter rebelião, né, para que aquele propósito não seja bem sucedido, né? Então, nós podemos ver essas operações do espírito de Jezabel, né, tanto, volto a dizer, dos relacionamentos pessoais, na família, no trabalho, inclusive também na igreja. Mais alguma? Sim, pastor, tem duas coisas que... Uma eu vou perguntar, senão eu vou esquecer, antes de passar para a pergunta que está no chat. Você falou que a liderança que não está preparada para lidar com o espírito de Jezabel, ela pode até adoecer. Isso. Eu vou contar uma história, aí você me conta o que você acha. Tá. Há uns 20 anos atrás, eu trabalhava num lugar em que nós começamos um trabalho e tínhamos um líder. Nosso líder era uma pessoa extremamente gentil, educada, que falava com muita tranquilidade, mas que tinha uma liderança natural, todo mundo respeitava. E aí esse líder ele convidou uma pessoa para fazer parte da equipe, e essa pessoa, desde o início, nitidamente queria o lugar dele. Era nítido aquilo. Eu saí desse trabalho, vim para a Rural, mas aquela situação permaneceu. No final no final de 2003, esse líder ele entrou na sala dele, teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. Correto. Foi muito estranho. Foi uma sensação muito estranha. E eu, espiritualmente, não conseguia discernir, mas era muito estranho. Correto. Aí, esse líder foi substituído por uma outra pessoa da equipe que não era aquela pessoa. Correto. Passado um mês, a pessoa teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. E aí, Olha, quem assumiu a situação? você. A pessoa. Oi? Ah, não, eu já estava na Rural, não tinha mais nada a ver com isso. Ah, tá, você só conhecia a situação. Eu fiz parte da situação até o início de 2002, depois eu me afastei, vim para a Rural, e a situação lá foi ficando azeda por conta da presença dessa pessoa que queria o cargo. Tá. Então, morreu o líder, que estava desde o início, 4 anos de trabalho. Depois, em um mês, morreu o outro e essa outra pessoa assumiu. Assumiu... Essa pessoa que tinha possivelmente as características do espírito de Jezabel, é isso? Não, possivelmente muito. Ela assumiu, vida, né? E ela muito não claro. ficou um ano, pastor. Se ela ficou um ano, parece que é mais um capricho. Entendi. Parecia que era mais um capricho. Aí depois, do que Miliane, trabalho. ela saiu dali e foi para uma busca de uma outra posição em outro lugar? Foi para outro lugar, foi embora. É exatamente isso aí, exatamente isso. Foi embora. Exatamente isso. E agora você falando, vem na minha cabeça nitidamente essa situação que, para mim, a época era muito estranha, que aquelas duas lideranças reconhecidas ali tivessem morrido com um intervalo pequeno pela mesma maneira, e aquela pessoa tivesse entrado. Eu juro que, eu até confesso que na época eu pensei, esse cara fez uma macumba para essas pessoas morrerem, não é possível. Entendi. Mas talvez tenha sido, agora você falando, né, lidar com isso adoece. Talvez tenha sido até, essas pessoas já tinham uma propensão a doenças cardíacas e a pressão que aquela situação toda exerceu sobre elas tenha sido fatal. Mas exatamente. Muito estranho, né? E já então, foi. Isso daí, então, você caracterizou bem direitinho a operação desse espírito até fora do contexto da igreja, né? Então, tem alguém que tem características, né, o currículo, perfil de inteligente, carismático, né, ou alguma outra coisa assim. E aí, então, essa pessoa, ela chama a atenção naturalmente por alguma razão. Por exemplo, se for um homem ou uma mulher também, pode ser chamada a atenção porque é muito sensual ou alguma coisa assim, né? Ou senão que tem alguma característica que realmente mostra que ela tem capacidade para alguma coisa. Então, ela vai se juntando à liderança, vai ali ganhando confiança, e chega um determinado momento de que é exercido, então, um fator também sobrenatural, porque as outras pessoas até começam a entender que existem algumas características
comprometedoras no conjunto geral do perfil daquela pessoa. Mas o líder, a líder, até às vezes consegue ver, mas não consegue se desvencilhar. E aí, então, a situação vai ficando de mal a pior, chega nesse ponto que você falou, né, de que pode levar até a morte, inclusive, como aconteceu 2 vezes, né? Então, você teve ali um quadro realmente da ação desse espírito de uma forma bem específica. Pensei, então, que se fosse você, por exemplo, que fosse colocado, de repente você, mesmo não tendo o conhecimento que você tem Eu vou hoje... dar o desdobramento, tá, pastor? Eu trabalho com a filha dessa pessoa. Ah, entendi. Então, E eu vejo o comportamento, só que a minha relação é totalmente diferente do que... Isso daí. Porque aí alguém tem que quebrar esse negócio, né? No caso lá do povo de Israel, na travessia lá do Egito, Moisés quebrou esse negócio, né? No caso da Jezabel histórica, Elias, né? Depois Jeú, quebrou esse negócio, né? Porque se apresenta, então, como voz profética, que sabe que não é perfeito, que tem esse momento de fraqueza, como aconteceu também com Elias, lá depois que enfrentou os profetas de Baal, né? Mas tem uma voz profética, tem uma ação específica, e acabamos, então, sendo instrumentos de Deus para contribuir para que a influência desse espírito, então, possa ser vencida no nome de Jesus. Mas a história que você contou mostra muito bem isso. Quando isso acontece nas igrejas, esse espírito, então, ele vai manipulando, e a situação da igreja se torna uma desgraça. No final de tudo, né, essa pessoa, então, diz assim, esse lugar aqui já não serve mais para mim, eu sou muito espiritual para estar aqui nesse lugar. E aí sai daquele lugar e vai para um outro lugar para recomeçar essa história de destruição, né? Então, uma das características do espírito de Jezabel é dela ter essa peregrinação, né? Dela sair de um lugar para o outro, e aí você, né, deve ter bastante cuidado e atenção para lidar, então, com a filha dessa pessoa. Lembrando, quem tem espírito de Jezabel não é caso perdido, né? Através do quebrantamento, através de um posicionamento de discipulado, né? Arrependimento, as pessoas podem ser livres disso em nome de Jesus, ok? Nem todo caso de pessoas que identificadas com o espírito de Jezabel significa que elas estão fadadas ao fracasso eterno. O pecado que não tem perdão não é isso, não. Existe solução. Tem uma pergunta muito legal aqui no chat, pastor, que é, já que o nome Jezabel significa desvinculada, não sei se é essa informação, mas, sobre a genealogia, mas seria o caso dela ter sido oferecida desde quando nasceu? Há referências nessa direção? Então, no caso dela, sim, porque ela vinha, né, de um outro contexto onde isso era muito comum de acontecer. Ela não era judia, né? Ela não era israelita. Ela foi colocada como uma aliança que Acabe fez, né, com povos que até era proibido fazer esse tipo de aliança. Então, no caso específico, sim. No caso de pessoas, né, que adquirem esse tipo de característica, é que elas se tornam desvinculadas porque elas não têm um compromisso real com Deus, né? Não tendo um compromisso real com Deus. Por isso que o discipulado, por isso que a mentoria, né, a questão das ministrações a nível pessoal, né, de ter alguém com um pouquinho mais de maturidade que possa dar para você uns toques, umas direções, você poder compartilhar, então, as suas fraquezas com liberdade, de nós estarmos olhando as características positivas, mas que precisa de maturidade para serem exercidas, é fundamental no relacionamento de alguém que realmente deseja trabalhar para Deus de forma eficaz. Sem isso, as pessoas ficam muito livres, e aí a liberdade pode dar lugar a descompromisso com tudo e com todos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o espírito de profecia, né, agindo na vida dela, se ela não tiver cuidado, ela vai achar, então, de que porque existe uma ligação tão direta entre ela e Deus, né, que ela, então, tem a posição mais importante na igreja. Então, aí, o que tem que acontecer? Numa igreja que tem discipulado, aí a pessoa vai falar, calma, não é bem assim. E sempre lembrando, quando essa pessoa for usada por Deus, de lembrar para ela, ó,
a glória é de Deus. Deus usou a sua vida, mas, na verdade, quem merece a glória é Deus, para que não haja mal entendido. Porque, senão, se aquela pessoa se ensoberbecer, o diabo chega perto. Chegando perto, começa a colocar um espírito de adivinhação, feitiçaria, e mistura tudo, e aquela pessoa se torna desvinculada. Se tornou desvinculada, corre o risco de ser manipulada pelo espírito de Jezabel. No contexto de igreja, então, aquela pessoa não sai da igreja. Aquela pessoa começa a ser usada por esse espírito para dividir, para ter o controle, para manipular, para manter as outras pessoas sob o seu domínio. Pastor, a gente pode dizer, dentro do que você falou anteriormente, que isso acontece quando a pessoa não respeita alianças, que foi o fato de Acabe não respeitar a aliança, né, a aliança feita com Deus, de que ele não deveria trazer adoradoras de deuses estranhos através do casamento para dentro né, da nação. Foi isso que a gente pode dizer que foi isso que foi a brecha para que toda essa potestade entrasse e tentasse destruir e dominar o povo de Israel naquele momento? Exatamente. Então, mas era porque ele era um líder passivo. Olha só, ele tinha à disposição dele a voz profética de Elias, mas ele não teve coragem, nem discernimento, nem interesse em ouvir a voz profética de Elias. Por algumas razões que nós colocamos aqui, que envolvia a questão da sensualidade, que envolvia a questão do carisma, que envolvia a questão da possibilidade de criar uma aliança forte para tornar Israel mais forte e ele se tornar, por exemplo, o rei mais aclamado lá daquela região, fez então com que ele começasse a ficar cada vez mais influenciado pelo espírito errado da Jezabel. Chegou um determinado momento que ele estava completamente dominado. Nós podemos ver de que a diferença para Acabe e Jezabel era de que Acabe era passivo e Jezabel era dominadora, né? Mas ambos estavam completamente desvinculados do propósito que era realmente serem servos e servas de Deus, né? Se você tiver esse compromisso verdadeiro, levando em consideração de que você também não pode fazer isso sozinho, tem que estar aliançado com outras pessoas, procurando o seu lugar no corpo de Cristo, mas também valorizando a ação das outras pessoas, aí fica muito difícil do espírito de Jezabel alcançar o objetivo prático. Então, ser desvinculado e ser passivo dá a possibilidade de você se tornar um Acabe, né? Ser desvinculado e ser dominador dá a possibilidade de você ser usado pelo espírito de Jezabel. Vou orar e vou voltar a palavra, então, a Sandra e a Miliane. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Nós pedimos a Ti de que o Senhor abençoe a nossa igreja para que ela possa fechar todas as brechas, para que o espírito de Jezabel não tenha ação no nosso meio. E nós também, como líderes, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos dar discernimento, ó Deus, arrependimento, para que não haja brecha, nós não sejamos desvinculados, ó Deus, e também não manipuladores e nem passivos, ó Pai, mas exercendo a nossa função que o Senhor tem dado para nós com amor, empatia, dedicação, para que a nossa igreja possa crescer cada vez mais. Também abençoa, Deus amado, os relacionamentos a nível de família, de serviço, ó Deus, para que esse espírito seja combatido com a voz profética e o teu nome seja glorificado. Obrigado aí por essas 44 pessoas neste momento na nossa sala, que o Senhor possa dar um domingo abençoado para todos nós e que a nossa igreja possa crescer cada vez mais debaixo do mover profético que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pelo instrumento da Escola Bíblica Dominical. Guarda, Deus amado, a Miliane, a Sandra e todos os alunos de toda a retaliação e que nós possamos, ó Deus, discernir sempre o nosso lugar no corpo de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Que manhã abençoada. E olha o nosso desafio, hein? 44 participantes. Qual é o nosso desafio? Do próximo domingo, alcançarmos 60, no mínimo. Então, vamos aceitar, vamos começar esse próximo domingo aí com uma nova etapa na IBD, com mais participantes e com o tema Sendo um Cristão de Verdade. Estou ansiosa, hein, irmãos? Domingo, aguardo você aqui.
Queridos, nós temos alguns avisos nessa manhã. Eu gostaria, vai ser rápido, mas eu gostaria de contar com a sua atenção, ok? A nossa live hoje às 19 horas, né? Segunda-feira, amanhã às 20 horas, que os homens também estejam aí conectados no Zoom com a sua reunião. Terça-feira, terça do avivamento, nossa reunião de oração que tem nos abençoado, nos fortalecido. Convide. E, queridos, a UAF também, nós estamos aí muito felizes que a UAF, a União Auxiliadora Feminina, também está retornando aí com as suas atividades através do aplicativo Zoom. Olha que bênção! E no dia 29 de abril, através do Zoom, às 19 horas, é a última quinta-feira do mês de abril. Nós estaremos com nossos estudos da nossa revista Vida Cristã, com o tema A Graça que Fortalece, 2 Timóteo 2. Já agradeço aí ao convite, estaremos aí iniciando esse primeiro estudo. São 3 estudos, esse vai ser o primeiro, mas, irmãs, não é só para as sócias. São estudos maravilhosos, os pastores abençoados que preparam. A nossa revista Vida Cristã é uma bênção e está aberta aí o convite para todas as mulheres, ok? Então, participe conosco no dia 29 de abril, às 19 horas, pelo aplicativo Zoom. Estou feliz aí porque das senhoras que têm mais dificuldades, me foi informado que já temos aí mais 20 senhoras que, através dessa multiplicação, de compartilhar o Zoom, já alcançaram a ferramenta. Que bom, e vai ser uma forma também de eu estar fazendo esse convite mais de pertinho aí para as irmãs participarem da EBD. Então, todas as mulheres da igreja estão convidadas. Dia 29 de abril, às 19 horas, a graça que fortalece, ok? E eu quero também deixar aqui os professores da EBD, vou deixar já marcada a nossa reunião, vai ser no primeiro domingo de maio, dia 2 de maio, às 9 horas, como foi da outra vez, e foi uma bênção, 1 horinha só, mas o suficiente, porque nós queremos agora colocar em prática. Irmãos, reunião só não adianta, precisamos avançar, principalmente num período tão difícil que não temos data para retornarmos ao presencial. Então, eu convido os professores que no dia 2 de maio já tragam as ideias, já vamos colocar em prática. A nossa intenção foi, a Miliane fez aquele tutorial, ela vai deixar o tutorial, vai editar no grupo da EBD, que você tome posse aí dessa ferramenta e vamos avançar em outros horários, com os estudos anteriores que o pastor já fez, aqueles alunos que perderam. Então, nós conversamos na última reunião. Então, no dia 2, já vamos colocar em prática, já vamos conversar, ver os professores da EBD que já vão assumir os horários para avançarmos na Escola Bíblica Dominical. Amém, professores? Conto com a força aí de vocês. Eu não sei, Miliane, se vai dar para colocar aquele aviso da Paloma, né? A Paloma com infanto juvenil e aqui com a EBD, sempre trabalhamos juntas. Uma programação para o Dia das Mães. Nosso dia está chegando, irmãs. Dia 8 de maio, às 15 horas. Também a missionária Mirtes vai estar aí em uma palestra, também através do aplicativo Zoom, com o tema Mantenha a Calma e siga em frente. Já estou lá, irmãos. Joia, Mi. Dia das Mães aqui. Vem aí, comemoração do Dia das Mães, realizado pelo Infanto, uma parceria da EBD. Que dia, irmãs? 8 de maio, às 15 horas. Uma palestra ministrada pelo aplicativo Zoom com a missionária Mirtes Elaine. Tema, mantenha a calma, irmãs, mas seguir em frente, ok? Agradecemos muito aí, Deus abençoe o Infanto e vamos estar juntas aí, hein? No dia 8 de maio, irmãs, vamos lotar essa sala de aula, matar a saudade aí da Mirtes e sermos abençoadas. Amém? Amém? Então, estamos encerrando. Conto com a sua presença no próximo domingo. Vou deixar todas essas informações nos grupos a partir dessa semana.
Eu e você, você e eu, aqui, ó, juntos na EBD, 60 alunos, domingo que vem, se Deus quiser. Vamos abrir as câmeras para dar um tchauzinho, irmãos? Quem desejar, pode abrir. Hoje vamos todo mundo, né, gente? A sala está cheia, vamos lá. Uma foto bem linda. Olha a Mirelinha ali também. Olha aí, a Catilene é bem acompanhada aí, ó. Muito bem acompanhada. Eu queria só dizer que não são 44 alunos hoje, gente. Hoje nós já batemos uns 60, porque tem sala com 2, tem sala com 3. Que legal. Nós teremos 60 conexões para chegarmos a umas 90 pessoas e rapidinho a gente tomar toda a igreja, né? Chamar toda a igreja de volta para esse propósito. Eu queria agradecer muito a Deus hoje. Eu me senti muito tocada de fazer isso, eu vou conversar, porque a gente realmente tem recebido um tratamento espiritual, que eu acho que quem está acompanhando isso desde o início sabe o cuidado, o zelo que Deus tem tido pela nossa vida através desses encontros na EBD, né? E o privilégio de nós termos um ano de lições com o pastor da nossa igreja, porque a gente sabe que na vida presencial isso não é tão simples, né? Então, eu queria muito assim, deixar claro a gratidão que Deus colocou no meu coração por nós estarmos num tempo de pandemia recebendo esse tratamento tão especial, né, tão cuidadoso da parte dele. Tá? Pastor, que Deus continue abençoando sua vida, amém, blindando e capacitando a seguir em frente com a gente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tá? Tchauzão, pessoal. Domingo abençoado. Fiquem na paz. Boa semana. Paz.